O programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Tirza Aidar, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, agradeço o convite e a gente se propõe aqui a conversar com os telespectadores. A professora Tirza, ela tem uma trajetória muito interessante, porque partindo da estatística, depois entrando na demografia, tem atuado nesse campo dos estudos da população e também no nosso núcleo aqui dedicado justamente ao estudo da população. Então ela, digamos assim, tem uma visão muito ampla do tema da população brasileira. E no dia de hoje eu gostaria de começar perguntando justamente sobre a questão da juventude no Brasil e dos crimes, assassinatos, as violências às quais muitas vezes essa população está submetida. Então a primeira pergunta, professora Tirza, é como é que nós podemos definir o jovem? Como é que estatisticamente vocês definem o que é ser jovem, para poder começar a pesquisa? É uma boa pergunta. Dentro especificamente do caso da mortalidade por causas violentas, por homicídio, que é o campo mais dentro da demografia, né, que a gente trabalha, seria os jovens a partir de 15 anos e até 24 anos. Mas isso é uma definição operacional. Mas a gente tem, mesmo na Organização Mundial da Saúde, que lida com essas questões também de saúde entre adolescentes e na juventude, esse recorte de 15 anos a 24, 25 anos, e a partir disso também é muito utilizado. Embora a gente reconheça que esse é um recorte até certo ponto artificial, porque ele é basicamente operacional, porque isso varia muito de grupos socioeconômicos, grupos culturais e mesmo de contextos históricos, né? O que seria a saída da infância para uma adolescência, para uma juventude. Então tem várias questões na área dos estudos de família também, que trabalham com essas definições. Mas no campo da saúde a gente utiliza operacionalmente bastante esse grupo etário de 15 a 24 anos. E nesse faixa etária, então, desses jovens, o que é que nós podemos observar nas suas análises a respeito dos homicídios e da violência nesse grupo humano? Eu acho que você começou a nossa conversa falando da minha trajetória, então eu acho que vou contar um pouco. Quando eu iniciei o doutorado em demografia, saindo no mestrado da estatística, eu decidi trabalhar na área de saúde e eu desejava trabalhar na área de saúde, mortalidade de adultos. E fui ler a respeito, fui estudar todo o campo, né, da saúde pública, da saúde epidemiologia. E agora o que realmente saltava aos olhos na literatura mais recente, na problemática social mesmo do momento no Brasil, em grande parte também do mundo, de outros países, era o crescimento da mortalidade por causas externas, que a gente chama, que não são por doenças, então são os acidentes e o homicídio. E realmente o que aparecia muito forte e o que impactava bastante na mudança do perfil epidemiológico da saúde da população e da mortalidade era os altos índices de mortalidade entre jovens. E não dava para fechar os olhos. Isso foi no final da década de 90, tinha uma produção muito extensa, inclusive de pesquisadores do IFISH, da Unicamp, também da Fiocruz, o pessoal da área de saúde, da sociologia, que lida também com as questões de direito e da demografia, e não dava para... Então eu fui quase que impelida pela emergência do tema a tratar dessa questão aqui em São Paulo e na região metropolitana de Campinas. E os índices eram realmente alarmantes, né? Quando a gente estudava séries, quer dizer, estudando as séries desde 1980, que é quando a gente tem dados, informações mais consistentes a respeito, realmente a gente podia falar de uma explosão da mortalidade por homicídio entre jovens e a taxas
altíssima, mais alta que em países que estavam em guerra. E, então, realmente Agora, isso chamou muita atenção. Essa questão da mortalidade devido a essa violência na juventude, eu perguntaria se há características sociais, quer dizer, se há diferenças de grupos sociais mais altos e com menor renda, e um segundo aspecto também relacionado a isso, que é a questão do gênero, se há diferenças entre meninos e meninas, se há diferença significativa estatisticamente entre a violência masculina e feminina. Claro, mesmo a literatura que já vinha estudando isso desde o início dos anos 80, apontava por contextos de grande desigualdade social que poderiam estar implicando nesse perfil que chegava nessa parte drástica da mortalidade entre jovens. Existe, sim, um diferencial imenso, tanto muito forte, que são os grupos mais pobres. Isso já está vastamente explorado em literatura de várias áreas, e a gente pode ver, analisar, quando a gente analisa os indicadores intramunicipais ou por grupos socioeconômicos mesmos, que as taxas são 10, 20 vezes maior, as taxas de mortalidade por homicídio, entre jovens que residem nas áreas mais pobres, mais carentes de infraestrutura urbana ou mesmo de indicadores socioeconômicos. Quer dizer, há uma relação clara entre... Há uma relação clara na vitimização por esse tipo de violência clara desses últimos 20 anos, que é o que aponta mais, o que a gente está falando mais, que é a violência mais a violência no campo, no contexto urbano, né? E realmente há uma diferenciação muito grande. E entre os sexos, as taxas também são... Em média, são 10 vezes maiores, os índices de homicídio, da mortalidade por homicídio, são 10 vezes maiores entre meninos do que meninas, entre homens do que mulheres, mas estas também, se a gente analisa as tendências, em termos de curvas de tendência ao longo do tempo, elas acompanham. Quando aumenta a mortalidade entre os meninos, também, entre os jovens homens, também aumenta entre as jovens mulheres, mas de um patamar sempre muito menor. Agora, uma coisa interessante para se falar quanto a esse diferencial também é o que os dados provenientes da área de saúde sobre mortalidade, que tem alguns indícios, tem algumas informações sobre como aconteceu o homicídio, né, a agressão, indicam que enquanto, por exemplo, entre os homens jovens, a mortalidade é causada quase que 90%, entre 70% e 90%, a depender do contexto, da cidade, da região, por armas de fogo, entre as mulheres é só 50%, ou seja, tem relativizando esse somente, né, 50%, mas tem uma prevalência muito grande também de homicídios causados por enforcamento, por agressões corporais e por objetos cortantes, o que indica, e também uma diferença muito grande na ocorrência dos homicídios fora do domicílio e dentro do domicílio, que é muito maior, 40% dos homicídios entre as jovens, entre as mulheres no geral, acontecem dentro de casa, ao contrário dos homens, que 70%, esses são números genéricos, né? São mais na rua, em via pública, em bares. Então, isso reflete também que o tipo de conflito e de causas e de contexto associado a essa vivência e violência é diferente.